Papéis de desenho. Como que eu escolho? Quais os critérios que eu uso para decidir o que é melhor, o que não é, para o tipo de desenho que eu vou fazer, quais responde melhor, em qual papel fazer texturas extensas ou sombreados extensos, quais os papéis são melhores para esses sombreados extensos e quais os papéis são melhores para trabalhar textura. Às vezes os papéis que você consegue trabalhar espaços grandes de sombreamento, de repente você tem dificuldade de trabalhar texturas. Muitas vezes outros papéis que você consegue trabalhar perfeitamente as texturas miúdas, quando você tem que fazer um sombreamento mais extenso, ele é meio melindroso, meio chato de espalhar, mancha e às vezes acaba ficando complicado o seu trabalho. Então, eu quero falar um pouco a respeito disso e para eu entrar nesse assunto, ou para eu explanar esse assunto, eu vou contar um pouco da minha trajetória, assim, mas de uma forma bastante resumida, de uma maneira que vocês consigam entender os elementos que eu quero trazer nessa história acerca dos papéis. Quando eu comecei a desenhar, obviamente eu comecei em papel sulfite porque eu não tinha conhecimento dos papéis. Então, dentro das possibilidades que o papel sulfite me oferecia, eu conseguia alcançar resultados que não eram de todo bons ou excelentes, mas eram aceitáveis dentro também do meu conhecimento e da minha experiência com a técnica. Então, por exemplo, se hoje eu pegar um papel sulfite, tem até um vídeo no canal que eu mostro um desenho feito no papel sulfite, mas eu vou mostrar aqui de novo. Vocês vão ver que ele não perde absolutamente nada em qualidade para um papel superior, um papel fabriano ou um outro papel. Aqui, ó. Esse desenho aqui foi feito em papel sulfite, tá? A gente consegue alcançar resultados de acordo com o conhecimento técnico que a gente tem. E isso não tem a ver com o papel, tem a ver com o conhecimento técnico. Cada papel oferece uma vantagem e uma desvantagem. Cada papel tem um tipo de textura, cada papel, e essa textura nem sempre é favorável à técnica que você trabalha, à leveza da tua mão, aos materiais que você tem. Então tudo precisa ser levado em consideração. Eu comecei a desenhar no papel sulfite, depois eu fui tentar papéis mais grossos. Quando fala da gramatura, tá falando da espessura do papel. Para você ter uma ideia, o papel sulfite que a gente usa na impressora, ele pesa 75 gramas por metro quadrado, tá? Então a espessura dele faz referência a um peso de 75 gramas a cada metro quadrado. O papel lana Bristol, que é o que eu tô aqui do lado e eu vou mostrar para vocês já já, esse papel lana Bristol, ele pesa 250 gramas por metro quadrado, ou seja, ele é um pouquinho mais, ele é bem mais grosso, né? Ele é 3 vezes 150, 225, ele é pouco mais de 3 vezes mais pesado, ou seja, mais espesso que o papel sulfite. Ah, Charles, e no que isso interfere no desenho? Isso interfere do quanto que aquele papel suporta a quantidade de vezes que você passa o lápis ali com maior intensidade. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um sombreamento muito preto, se eu passo num papel sulfite, eu passo ali uma vez, ele não vai ficar tão preto. Se eu acalcar o lápis, ele até vai ficar preto. Só que o papel, por ter uma espessura muito fina, ele começa a fazer ondulações e aí ele fica todo irregular. Ele perde aquela superfície tão lisa, tá? Ele começa a ficar enrugado porque o papel satura. Ele não suporta a quantidade de força empregada pelo grafite que está sendo passado ali. Não é nem pela tonalidade, é pela intensidade da pressão. Então, quando eu comecei a perceber essa desvantagem que o papel sulfite oferecia, falei, não dá para trabalhar com papel sulfite, eu preciso de um papel mais grosso. E aí eu imaginei que a cartolina daria certo, porque eu não entendia nada de papel. Eu tô falando do ano de 94, 95. Fui na papelaria, comprei cartolina. Só que eu não me identifiquei com a textura da cartolina.
A espessura dela era um pouco melhor do que a do papel sulfite, um pouco, veja bem, não era ainda o ideal, o indicado, mas como eu não conhecia, eu estava experimentando. Então já fica aqui uma dica, você tem que experimentar papéis. Só que quando eu falo experimentar, não é fazer uns rabiscos no papel e já falar que não gosta, não é fazer apenas um desenho sombreado e já dizer que aquele papel não serve, porque quando a gente está acostumado a usar um determinado tipo de papel e a gente muda, a gente sente uma diferença grande, tá? Eu tive vários papéis que quando eu usei a primeira vez eu não gostei, inclusive o Fabriano 4L, depois eu vou falar disso, mas eu usei a primeira vez, sombreei um pouquinho lá, falei, meu, esse papel não é legal. Só que eu pego e vou tentando desenvolver, porque eu vou tentando achar que lápis fica bom naquele papel, sabe? Qual a tonalidade de lápis que eu vou conseguir desenvolver um tipo de sombreado melhor. Então eu vou mudando de lápis de acordo com o papel. Mas vamos lá. Mudei para cartolina, não rolou, não foi legal. E aí depois eu comprei o papel Canson. O papel Canson ele é um dos mais conhecidos hoje para amadores do desenho realista. Muita gente que começa a fazer desenho realista passa pelo Canson, porque é um dos papéis mais fáceis de encontrar em papelarias e ele é voltado para desenho. Então, quando você fala Canson, tem muita gente que transforma Canson num determinado tipo de papel para desenho, quando na verdade Canson é uma marca que tem uma série de tipos de papel, cada um destinado a uma técnica, a um tipo de técnica, né? Papel mitentes, muito indicado para papel Canson mitentes, muito indicado para usar pastel seco. Tem o papel Canson Lavis Technique, é uma linha mais técnica, é um papel mais acetinado, mais liso. E tem o papel Canson Escolar, que é o papel desenho. Ele tem uma gramatura de 140, ou seja, ele é quase 2 vezes mais grosso que o papel sulfite. É um dos papéis mais conhecidos, só que aí eu vou dar uma dica que você tem desse papel, como que você pode extrair o melhor dele alcançando resultados melhores. É você usar o verso dele, você usar o lado menos poroso. Sempre que você tiver um papel, fazer realismo, de repente é o que você tem na mão, você não tem condição de investir em nada diferente agora. Sempre que você tiver um papel que for muito poroso, observe os dois lados dele. Se um lado dele for um pouco menos poroso, eu indico que você use esse lado, porque o lado menos poroso favorece você a construir texturas. E também, para esclarecer para algumas pessoas que pensam que as texturas que eu faço no meu desenho tem a ver com a textura do papel, não tem absolutamente nada a ver. Eu posso fazer um desenho num papel liso e fazer texturas no papel liso, porque a textura ela é desenhada. Tamanhos do papel, tá? Tamanho A4, que é o tamanho da folha sulfite, é o tamanho da folha que você usa na impressora. Tamanho A4, ele mede 21 centímetros por 29,7 no formato retrato. Aí agora você imagina esse tamanho aqui, olha, de 21 por 29 multiplicado aqui 2 vezes. A hora que você multiplica ele 2 vezes, você dobra o tamanho dele, ele continua com 29,7 por 42, porque se aqui ele tem 21, dobrou o tamanho, 42. Dobrou o tamanho, ele se torna A3, ou seja, ele era A4, dobrou o tamanho, virou A3. Dobrou o tamanho do A3, ou seja, esse aqui é o A3, olha só, são 2 folhas A4, né? Aqui é o A3. Aí o A3 multiplicado aqui por 2, ele vai virar A2. Então eu comprava tamanho A3 do papel Canson e desenhava nele. Demorei um tempo para perceber que os meus desenhos no verso do papel Canson ficavam melhores. Por ele ter uma textura mais lisa, o verso me favorecia. Até que chegou um tempo que eu não estava achando ele no mercado. Foi quando eu encontrei o papel Canson
200, ele também chamava Canson Desenho. Ele tinha uma capa verde na época e a textura dele era de 200, ou seja, era mais alta do que a que eu estava acostumada. Então, de começo, eu estranhei a espessura do papel, fui me adaptando à textura dele. Estranhei a espessura, mas a textura, que também me causou estranheza de começo, depois eu comecei a entender, comecei a gostar e a desenvolver e tal, e foi legal. Só que ele tinha parecia que era uma certa película, não sei, sobre a folha, que me desagradava na hora que eu fazia desenhos muito escuros. Então, quando eu fazia uma textura muito preta, ele dava uma leve descascada assim na folha, então aquilo me desagradava. E aí eu fui testar o papel Fabriano 5, não é o 4L, o papel Fabriano 5. Ele tem uma gramatura de 300, mas lembrando que nessa época eu não trabalhava com texturas de pele, meus desenhos eram muito lisos. A pele que eu fazia no desenho era muito plástica, dava uma expressão artificial, mas era o que eu sabia fazer e beleza, fazia parte do meu aprendizado. Eu tentei usar o papel Mitentes, tentei usar o verso dele, também não gostei. Quem usava muito esse papel Mitentes era o Nelves, né? Quem não conhece o Nelves, depois dá uma pesquisada no Google aí, Nelves, N-E-L-V-E-S. Nelves foi um cara que me inspirou muito aí do ano 2000 até 2010, mais ou menos. Eu via muitos trabalhos do Nelves, não que eu não veja hoje, mas na época era uma fase que eu estava buscando muito referências para me inspirar, para eu ver no que eu podia melhorar os meus trabalhos, enfim. E aí o que aconteceu? Comecei a usar o Mitentes porque o Nelves usava, só que eu não me dei bem. E aí fica uma sacada. O que dá certo para um artista não necessariamente vai dar certo para você. Por isso que eu estou compartilhando aqui uma experiência. Eu estou dividindo com vocês algo que serviu para o meu aprendizado, e o meu aprendizado foi construído em cima de experiências que me proporcionava o erro e o acerto. Somente a partir daí é que eu vou construindo uma compreensão empírica, eu vou construindo uma compreensão a partir da minha própria prática, da minha própria experiência, do meu fazer. Então, você não pode sair dando ouvido para mim ou para qualquer outro desenhista ou o cara que você admira porque ele disse que usou papel tal, você tem que comprar aquele papel. Não, olha só, comprei papel Mitentes, usei, não foi bem. Passou um tempo, eu vi que o Nelves mudou, ele estava usando o papel Fabriano 5. Foi quando eu comecei a usar o 5, que é esse que tem a gramatura de 300. Gostei, porque ele era um papel muito bonito, era um papel assim, com uma cor bonita, sabe? Um branco que me agradava, e comecei a usar do 300. Só que daí eu percebia que ele causava algumas coisas que me desagradavam no desenho toda vez que eu fazia sombras muito escuras de novo, igual era o Canson 200 lá atrás. Toda vez que eu calcava o lápis, eu tinha que passar várias vezes o papel higiênico ali para esfumar, ele dava uma esfarelada, não sei, ele parecia que levantava uns pelinhos do papel, e isso não era legal. Então, mais uma vez, a experiência. Dava certo para um artista, não deu certo para mim. Porque quando você sabe que determinado ou algum artista está usando um papel, você tem que partir do princípio assim, ó. Que técnica que ele usa nesse papel? E que técnica que eu uso? Será que a técnica que eu uso dá certo nesse mesmo tipo de papel que com outra técnica esse artista usa? Entende? E como o Nelves, ele não trabalha esfumando com papel higiênico como eu trabalho, então ele só dá algumas estocadas com o esfuminho. Então, beleza, se eu trabalhasse desse jeito, daria certo. Mas como o meu jeito de trabalhar é diferente, não deu. Beleza, mas era o que eu tinha, e de tudo que eu tinha usado, esse papel Fabriano 300 era o melhor, sabe? Era de todos que eu tinha usado, apesar dessas esfareladas que ele dava, eu fui pegando o jeito dele, eu fui me adaptando, eu fui substituindo materiais, eu fui esfregando menos ou com mais leveza o papel higiênico na hora de sombrear. Então eu fui tentando achar um caminho para conseguir usar aquele papel, porque realmente aquele papel era diferente. Ok, só que depois de um tempo acabou no mercado. Aí eu cheguei uma vez numa loja aqui em Ribeirão Preto,
E eu falei, né, que eu precisava daquele papel e tal. Ela buscou um vendedor, a dona da loja buscou um vendedor e me apresentou o papel Fabriano 4L. E eu me lembro que ela me deu dentro de um envelope com vários tipos de papéis e cada um dos papéis estava escrito no cantinho a lápis o nome do papel, a referência do nome, todos eles da marca Fabriano. E ela pegou aquele envelope, ela falou: ó, eu peguei essa amostra aqui com o vendedor, leva, testa qual que você gosta e depois você me fala. Beleza, e isso em 2009. Eu peguei, entre os papéis que eu usei, o Fabriano 4L, que é esse aqui, ó. Então, esse é o papel Fabriano 4L, só que hoje ele vem nessa capa bonita e tal, mas na época era vendido por folhas de 70 centímetros por 1 metro, e aí eu comprava as folhas avulsas. Dentre esses papéis, eu experimentei o 4L, o Fabriano, só que eu não gostei de cara. Só que de todos os que eu tinha ali, era o que menos me deu trabalho. Veja bem, foi o que eu mais gostei, tá? Eu gostei dele porque pela textura, e aí entra aquele olhar de experiência mesmo. Eu olhei o papel e eu achei ele bonito. De todos os papéis, eu olhava a textura dele contra a luz assim, eu imaginava que era possível construir uma textura bonita em cima daquela textura de papel, da textura da folha mesmo. E peguei e falei pra dona da loja, falei, ó, eu vou querer desse, mas não pede muitas folhas não, pede poucas, porque eu não sei se eu vou me adaptar. Peguei aquela folha A4 que ela tinha me dado dentre as amostras e comecei a sombrear ali. Eu passava o lápis, passava o papel higiênico, buscava fazer um degradê e, meu, eu me arrependi na hora de ter falado para ela comprar, porque eu comecei a ficar com medo. Eu falei, putz, se eu não me adaptar com esse papel. Beleza, chegaram as folhas, eu fui, comprei e comecei a usar. Confesso que de cara, ó, uma experiência minha, tá? Quando eu passo o lápis no papel Fabriano 4L e sombreio, a hora que eu passo o papel higiênico para esfumar, ele ainda fica aparecendo os traços do lápis. E isso me aborrecia na época. Eu falava, pô, papel Canson não fazia isso. Por quê? Porque o papel Canson ele é mais poroso. Então, por ele ser mais poroso, a hora que você passa o grafite dissolve mais por causa da aspereza da textura do papel, a aspereza do papel. Então, ela entra em atrito com o grafite, o que faz o grafite soltar mais pozinho. É como se você passasse o grafite numa lixa, imagina. Você passar numa folha lisa, se você passar numa lata, não vai riscar. Se você passar numa lixa, ele vai riscar e vai esfarelar. Então, quanto mais... Eu estou usando esses extremos para clarear o teu entendimento. Então, quanto mais poroso o papel é, mais grafite vai soltar o lápis na hora que entra em atrito com ele. E aí, como o Fabriano 4L, L de lício, que é liso, ele é mais liso, lógico, o grafite não soltava tanto nele. Então, a hora que eu passava o papel higiênico, não espalhava do jeito que eu estava acostumado que espalhasse. E aí eu fui descobrindo os lápis, porque eu sombreava muito com HB. Eu fui percebendo que quando eu fazia com B, Staedtler, ficava melhor. Então eu comecei a abusar do lápis Staedtler, do lápis B da Staedtler. Eu passava, esfumava, passava e passava o papel higiênico por cima. Foi formando uma textura bonita e que facilitava para eu conseguir construir uma textura de pele naquele papel. Meu, aquilo para mim foi sensacional. Eu falei, pô, agora descobri um papel que eu consigo contraste, textura, ele apaga bem pra caramba, tipo, a hora que eu passava a borracha, limpava, não esfarelava, não descascava o papel, perfeito. Beleza, me adaptei. E aí o que aconteceu? Comecei a usar Fabriano 4L direto e comecei a fazer vídeos pro YouTube e mostrar, falar, divulgar papel Fabriano 4L, redes sociais, Facebook, papel Fabriano 4L para todo lado. Começou a virar meio que viralizar, né? A galera começou a comprar papel 4L em massa. Só que aí meu trabalho começou a ficar conhecido na internet. E aí eu comecei a receber propostas de lojas, não propostas, mas presentes de lojas, sabe? Me mandando papel lana, Bristol. Eu comecei a experimentar esses outros papéis. Winsor e Newton.
Enfim, comecei a experimentar. Tenho até alguns desenhos aí que eu já divulguei nas redes sociais, bem bonitos. Eu falo o papel que eu usei e tal. Por exemplo, um deles é do meu filho. Eu fiz o desenho do meu filho, é um que ele tá sorrindo, tem um olho bem brilhante, assim, o cabelo com bastante luz, um carro desfocado no fundo. O Jonatas, meu filho mais novo. Eu fiz no papel Winsor e Newton. Enquanto eu estava fazendo o rosto dele, espaços pequenos de sombreamento, cabelo todo cheio de detalhes na luz, eu tava adorando usar aquele papel. A hora que eu fui fazer o fundo todo desfocado, extenso, ali eu passei mal, hein? Porque o papel era chato, o papel toda hora manchava. Eu comecei a identificar algumas coisas naquele papel que eu não gostava. E aí, vira e mexe, eu experimentava outro papel que eu usei bastante e uso às vezes até hoje ainda no meu curso e tal. É esse aqui, ó, papel lana, vendo, ó, lana Bristol. Ele tem uma gramatura de 250. Papel que eu indico para quem está começando pelo custo-benefício, ou seja, ele é benéfico e ele custa barato, ou seja, ele é bom e custa barato. É o papel Nostalgie da Hahnemuhle, que você pode encontrar no site Companhia do Papel, Companhia com NH. Pode digitar no Google lá, Companhia do Papel. Você vai cair no site deles lá. Papel Nostalgie. É um papel que ele transita entre o Canson e o Fabriano. Digamos que o Canson é o que eu comecei a usar, o Fabriano é o que eu uso hoje. E o papel Nostalgie, ele tá ali no meio, tá? Só que com uma qualidade melhor do que do Canson e inferior do que a do Fabriano 4L. Indico muito esse papel. Eu comprei, fiz um desenho nele e não gostei. Pô, tem 50 folhas no bloco. Vai jogar fora, vai desfazer do bloco, porque você fez um desenho e não gostou. Depois que você fizer 10 desenhos nele e falar que não gosta, beleza. Eu até falo para você, sei lá, então dá esse papel para alguém. Mas se você fez um desenho e não gostou, não é justificativa para você não fazer mais, tá? Porque eu por várias vezes insisti num determinado tipo de papel e consegui resultados bem interessantes. Mas você já tem prática. Pois é, a prática se constrói desse jeito. Né? Não tem como você ter prática se você não fizer. E a prática mais profunda, a experiência mais profunda se dá através da prática que enfrenta esses desafios. Quando você enfrenta esses desafios do aprendizado, é que você constrói a compreensão da tua experiência, ou a compreensão a partir dessa experiência.